necessariamente. Então, eu preciso otimizar isso. O que eu vou otimizar? Essas duas variáveis, sapato e cinto. Quantidade de sapatos, né, por hora e quantidade de cintos por hora. Aí, para me otimizar isso, eu tenho que transformar isso em minutos. Então, essa aqui todo mundo fez, né? A gente fez e entendeu, não foi? Vocês viram como é que ficou o resultado dessa? Ficou assim, ó. Bom, vocês já sabem que questão é essa, a gente já fez junto, né? Ele fala que o sapato ele gasta 1 hora para fazer 6 sapatos, se fizer somente sapatos, e o cinto, ele gasta 1 hora para fazer 5 cintos, se fizer somente cintos. E aqui é restrição, a restrição aqui é de couro, né? Restrição aqui é de couro, 6 unidades. E aqui é a função objetiva, que é o lucro. Então eu sempre vou buscar, quando falar de lucro, eu vou buscar sempre a parte financeira para ser a minha função objetivo, né? As minhas restrições elas vão sempre estar ligadas a tempo, vão estar ligadas a insumo, né? Vão estar ligadas à demanda, tá certo? E as minhas variáveis de decisão vão estar ligadas ao que eu quero construir, ao produto que eu quero fazer, ou ao serviço que eu quero realizar. Então, elas vão ter, sempre vão estar ligadas a esses objetivos, né? Aí a gente tem que ter a preocupação de transformar isso e colocar isso na mesma base, nas mesmas unidades. Então, para ficar claro, isso aqui ficou assim, né? X1 vai ser número de sapatos por hora e X2, número de cintos por hora. E a função objetiva é a soma do lucro de cada variável dessa aqui, onde X1 é a quantidade de sapatos que eu vou conseguir construir por hora, e X2 é a quantidade de cintos que eu vou conseguir construir por hora. E 5 é o que eu ganho com cada sapato, e o 2 é o que eu ganho com cada cinto, né? E aqui ele diz que as restrições vão ser, se são 6 sapatos por hora, então significa que ele vai gastar 10 minutos para cada sapato. Do mesmo jeito que são os cintos, né? São 5 cintos por hora, ele vai gastar 12 minutos. Então, sabendo que 1 hora tem 60 minutos, a gente vai ter aqui a restrição: 10x1 mais 12x2, menor ou igual a 60. Vou fechar aqui para ficar maior um pouco. E a outra restrição é a restrição do couro, onde cada sapato gasta 2 couros e cada cinto gasta 1. Isso não pode ser maior que 6, tem que ser menor ou igual a 6, que é a quantidade limite que eu tenho de couro. Beleza? Então esse a gente já fez. O da fábrica a gente já fez, não já? Fala para mim aí. O do vendedor de fruta a gente já fez, não foi? Sim. E o da rede de televisão a gente fez? Acho que foi o último que a gente fez, né? Acho que sim. Vamos lá. Eu quero que vocês tentem resolver esse aqui comigo. Eu vou fazer assim. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês lerem, pensarem, para a gente discutir esse problema da fábrica de cinto. Vamos lá, começou agora.
Quem for conseguindo resolver, vai colocando aí para mim as variáveis de decisão. Pode ir colocando no chat. E aí, ninguém conseguiu descobrir nada ainda? Quais são as 3 perguntas que a gente deve fazer? Fala comigo, Andressa. Quais são as perguntas que eu devo fazer, Andressa? Objetivo, variável de decisão, função objetivo e restrições. Exatamente. Quais as variáveis? Uma delas é quais são as variáveis de decisão. Quais são? Fala para mim, Carlos. Fala para mim, Andressa. Quais são as variáveis? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Fala aí, Thiago. X1, X2? Oi? X1 e X2? X1 e X2 são os identificadores que eu uso como nome de variáveis. Mas o que é X1, o que é X2? Quem será X1, quem será X2? Se são só 2 variáveis. M1 e M2. Exatamente, a quantidade de cintos no modelo M1, né, a serem fabricados por dia. Não é diário que ele quer? Não é o lucro diário total? Aqui, ó. Lucro diário total. Ele diz que uma empresa fabrica 2 modelos de cinto. Então, já tem aqui as minhas variáveis. 2 modelos de cinto. Beleza? Esse aqui é o que eu vou buscar. São as 2 variáveis. Exatamente, Tatiele. Quantidade M1 produzido no dia e X2. Quantidade de M2 produzido no dia. Essas são as variáveis. Beleza? Fala para mim, Tatiele, uma restrição só uma. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí que eu não sei também. Ele fala aqui que a disponibilidade de couro permite fabricar 800 cintos por dia. Essa seria uma restrição? A restrição... Nós temos uma restrição, cadê? De couro? Nós temos uma restrição de couro. Ela só permite fabricar 800 cintos. Né? Verdade?
A disponibilidade de couro permite fabricar 800 cintos de ambos os modelos por dia. Beleza, então tem uma restrição aqui, ó. A disponibilidade de couro permite fabricar 800 cintos de ambos os modelos por dia. Então, posso falar assim, ó, X1 mais X2 tem que ser menor ou igual a 800. Essa é uma restrição, né? Ou seja, a soma das quantidades produzidas de M1 mais a quantidade produzida de M2 não pode ultrapassar 800, não é? Agora, ele fala que M1 requer o dobro de tempo do M2. Enquanto eu faço, né? Enquanto eu gasto um minuto para fazer o M2, eu gasto 2 minutos para fazer o M1. Ele requer o dobro de tempo. Como é que eu faria isso? Ele diz assim, ó. Se eu fizesse só cinta M2, eu faria 1000. Beleza? Só que eu vou fabricar M1 também. Só que M1 gasta o dobro do tempo. M1, o que virou? M1 virou X1, não é isso? Então, se a gente fizer assim, 2x1 mais x2 menor ou igual a 1000. Se a gente fizer isso, o que acontece? Olha aí, ó. O que acontece? X1 é quantidade de M1 a ser produzido, não é isso? E X2 é a quantidade de M2 a ser produzido, não é isso? Isso. Se eu fabricar 0x2, quanto x1 eu consigo fabricar? Vamos lá. 2x1 mais 0 vezes x2 igual a 1000. Vamos colocar igual, para a gente virar uma equação. Quantos vou conseguir fabricar de x1? 500. Então, consigo fabricar 500 x1. Se eu fosse fabricar só x1, eu fabricaria 500. Não é isso? Por quê? Porque o x2 ele gasta metade do tempo, né? O x2 eu fabricaria 1000, não é isso? Então, se eu colocasse 2 vezes, né, 0 vezes x1 mais x2 igual a 1000, quanto x2 eu fabricaria? 1000. Então, a minha equação é essa aqui, ó. 2x1 mais x2 menor ou igual a 1000. Beleza? Está resolvido isso aqui, ó. Isso aqui está resolvido, ó. Aqui, ó. Está marcado aí. Não está resolvido essa minha restrição? Sim. O modelo M1 de melhor qualidade requer o dobro do tempo de fabricação em relação ao modelo M2. O dobro do tempo, né? Se todos os cintos fossem do modelo M2, a empresa poderia produzir 1000 unidades por dia. Só que ele não vai produzir só do M2, ele vai produzir do M1 também. Então, a gente faz uma conta de proporcionalidade aí. 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 1000. Resolve o problema. Beleza? Bom, tenho mais restrições? Tenho. Né? Eu falo aqui, ó, os cintos empregam fivelas diferentes, cuja disponibilidade diária é 400 para M1. Beleza? E 700 para M2. Então, X1 tem que ser menor ou igual a 700, porque é a quantidade de fivela que eu tenho, e X2 menor ou igual... Não, perdão. X1 menor ou igual a 400 e X2 menor ou igual a 700. Aí eu consegui, eu tenho as variáveis de decisão, vou colocar tudo aqui. Eu tenho a função objetiva. Qual é a função objetiva? A função objetiva é assim, ó. Os lucros unitários
restrição de 4 para M1 e 3 para M2. Então, beleza. Vai ser maximizar lucro igual 4x1 mais 3x2. Essa vai ser a minha função objetiva. Ok, galera? É difícil isso, é? Fala a verdade. Não acho fácil não, professor. Não acha fácil, não? Temos que treinar. Olha aí, x1 a quantidade a produzir de M1, x2 quantidade a produzir de M2, né? Máximo lucro 4x1 mais 3x2. As restrições técnicas 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 1000. Essa é a restrição de tempo, né? Concordam comigo? A outra restrição é a restrição de couro. x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 800, porque só tem 800 para produção dos cintos. E a outra é de fivelas. x1 menor ou igual a 400, x2 menor ou igual a 700. E a última é uma restrição de não negatividade. E, como eu falei para vocês, vou repetir, para que seja realmente uma PL, uma programação linear, obrigatoriamente tem que existir restrição de não negatividade. Por quê? Porque eu não posso fabricar menos um cinto. Não existe isso. Fabricar menos um não tem, né? Nem do modelo M1, nem do modelo M2 eu posso fabricar negativo. Aí, vamos lá. Vou deixar que vocês façam essa aqui. Essa é bem fácil. Uma empresa, após um processo de racionalização da produção, né, ficou com disponibilidade de 3 recursos produtivos, R1, R2 e R3. E um estudo sobre o uso desses recursos indicou a possibilidade de se fabricar 2 produtos, P1 e P2. Levantando os custos e consultando o departamento de vendas sobre o preço de colocação no mercado, verificou-se que P1 daria um lucro de R$ 120 por cada unidade e P2 um lucro de R$ 150 por cada unidade também. O departamento de produção forneceu a seguinte tabela de uso de recursos. A produção mensal de P1 e P2 traz o maior lucro para a empresa. Pergunto para vocês, quais são as 3 perguntas que a gente precisa fazer? Fala aí, Jonathan. Exatamente. Então, vamos lá. Extrai daí para mim, Jonathan, o objetivo desse processo de racionalização. Fala para mim, que equação é essa? Ele quer maximizar ou quer minimizar? Maximizar. Maximizar o quê? A produção ou o lucro? Na verdade, maximizar a produção não necessariamente maximiza o lucro, né? Entendeu? Na verdade, ele quer saber qual é a produção mensal que traz maior lucro, né? Porque maximizar a produção, você pode querer produzir muito, mas isso aí não significa que você vai ter muito lucro, né? Pode ter mais gastos, né? Então, maximizar o lucro. Como é que seria isso? Que equação eu colocaria aqui? x1 mais 150x2. Exatamente. A gente já criou a função objetiva antes de criar as variáveis. É uma técnica certa? Não. Por quê? Porque primeiro você precisa saber quais são as variáveis. Opa, eu escrevi errado aqui. Eu preciso saber quais são as variáveis para aí sim
Pois é. Quem é x1, quem é x2? X1 vai ser o quê? Quantidade de P1 a ser produzido, né? E x2... Ô, preguiça. X2 a quantidade de P2 a ser produzido. Então, tem lá. Já tenho as minhas variáveis de decisão e já tenho a minha função objetivo. Quais são as restrições agora? Seria as quantidades de recursos? Exatamente. Exatamente. Como é que eu monto isso aí? Cara, tá pronto, é só pegar por coluna. Eu vou ter três restrições: R1, R2 e R3. A primeira vai ser 2x1 mais 4x2, menor ou igual a 100. Entendeu? A segunda, 3x1 mais. E a última? Acabou. O meu problema está equacionado. Então, nós temos aí um enunciado grande com uma solução simples. Não é verdade? Fala a verdade. Dá a impressão que é uma coisa muito difícil, mas não é. Então, se você tiver uma tabela de recursos por produto, fica mais fácil ainda. Então, o que é legal muitas vezes fazer? Tabular isso aí também. Pegar os produtos, né, que são as variáveis. No caso aqui, ó, P1 virou X1, P2 virou X2, né? E aqui a disponibilidade de cada recurso. Aí pode ser recurso, pode ser tempo, pode ser demanda, pode ser o que for. Dá para tabular isso e depois só transcrever o que foi tabulado. Aí está feito. Modelo completo, 120x1 mais 150x2, né? 2x1 mais 4x2 é menor ou igual a 100, 3x1 mais 2x2 é menor ou igual a 90, 5x1 mais 3x2 menor ou igual a 120. E por último, as restrições de não negatividade. Vamos fazer mais um. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou dar aí, com 18h30, vou dar 15 minutos para vocês fazerem isso. Conseguem? Me ajuda aí.
Galera, você pode conversar entre vocês aí para saber, perguntar, discutir. Tá? Dá para vocês discutirem entre vocês aí, por favor.
E aí, podemos dar prosseguimento aí? O Thiago está colocando aí informação, concorda aí com o que ele está colocando? Fala aí, Braiane. Concorda, Braiane? O meu deu igual ao dele, professor. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai olhar é o seguinte: a gente precisa ajudar esse fazendeiro que está meio enrolado, né? Então ele está estudando a divisão da propriedade dele e ele quer dividir isso aí em três, na verdade, em algumas atividades produtivas, né? Ele está pensando em arrendar parte da terra dele, quer destinar certa quantidade de alqueires para a plantação de cana-de-açúcar, né? Quer fazer isso com o pessoal que tem uma usina local. Esse pessoal se encarrega da atividade e paga pelo aluguel da terra R$300 por alqueire por ano, né? A viu que tem uma unidade de tempo aí já determinada no meio, né? Ele quer também fazer parte dessa terra pecuária, ele quer usar outra parte para a criação de gado de corte. Aí essa parte ela requer pastagem, né? Requer adubação, requer irrigação, também por ano, e tem um lucro estimado também de R$400 por alqueire por ano, ou R$400 mil, sei lá. E por último, ele quer fazer plantio de soja, né? Ele quer usar uma outra parte para plantio de soja. E essa cultura também requer adubação, né? E requer irrigação. E também tem um lucro estimado de R$500 por alqueire ao ano. Aí ele diz que tem disponibilidade de recursos por ano de 2.750.000 litros de água e 15 mil quilos de adubo. E ele tem 100 alqueires de terra. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, quais são as variáveis de decisão? Fala para mim, quais são as variáveis de decisão? Exatamente, para cada atividade. Quantidade de alqueires para arrendamento, quantidade de alqueires para pecuária e quantidade de alqueires para plantio de soja, né? Então, X1 vai ser igual. Vamos pegar aqui eu tenho. Quantidade de alqueires para arrendamento, quantidade de alqueires para pecuária e quantidade de alqueires para soja. Qual é a função objetiva? É maximizar o lucro. Beleza? 300x1, por quê? Porque cada alqueire destinado a arrendamento me dá 300 de lucro. Então, é 300 vezes a quantidade de alqueires que eu disponibilizar para arrendamento. 400x2, por quê? Porque 400 é o lucro que cada alqueire me dá, que eu vou destinar à pecuária. E 500x3. Por quê? Porque 500 é o lucro que cada alqueire destinado à soja me dá ao ano. Beleza? Aí aqui, as restrições. A primeira restrição diz respeito à quantidade de alqueire disponível. Ele não fala que ele tem no máximo 100 alqueires? Não é isso? Então, X1 mais X2 mais X3, ou seja, a distribuição desses alqueires aqui para X1, X2 e X3 não pode passar de 100. Você não concorda comigo? E aqui, a segunda restrição diz respeito à distribuição do adubo. Do adubo por atividade, né? Assim, X2 e X3 precisam de adubo. X1 precisa de adubo? Não, então é 100x2. X2 depende de cada alqueire, depende de 100 kg de adubo. 200x3, cada x3 depende de 200 kg de adubo.
isso tem que ser menor ou igual a 14 mil, que é a quantidade de adubo que ele tem para poder utilizar nas terras. A terceira restrição diz respeito à distribuição de água por atividade. Então, assim, X1 não vai gastar água, porque ele é rendor. Vai gastar água quem é? X2, que precisa de 100 mil litros, e X3, que precisa de 200 mil litros cada um que eu utilize. E eu tenho o máximo de 12 milhões e 750 mil litros d'água. Beleza? Com isso aqui, eu fechei o meu problema. X1, X2, X3, máximo lucro, 300x1, mais 400x2, mais 500x3, e as restrições técnicas. Bom, o que isso determina? Determina o seguinte, eu vou ter que, X1, X2, X3, eu vou tentar otimizar isso aqui, beleza? Mas vou otimizar isso aqui restrito a essas restrições aqui, ó. Ok? Eu posso colocar 90 alqueires para X1 e 20 para X2? O que vocês acham? Não. Não, porque eu só tenho 100 alqueires. Eu posso colocar 30 em X1, 30 em X2 e 40 em X3? Posso. Né? Mas será que se eu colocar 40 alqueires para X3, eu vou ter adubo suficiente para adubar? Ou vou ter água suficiente para irrigar? Então, essas restrições é que limitam os valores de X1, X2 e X3 para que eu consiga ter um melhor lucro. Entendeu, galera? Como é que funciona isso? Não, tem duas. Não, não tem tentativa nenhuma. Tem duas maneiras. Ou a gente resolve isso matematicamente na mão, né, através de um algoritmo, ou a gente utiliza um software para calcular isso para a gente. Tá? Tentativa e erro não precisava nem montar nada, a gente ia tentando. Não, e tentando. Não. Tem algoritmos que resolvem isso. O nome desse algoritmo é Simplex. Entendeu? Vocês vão aprender a fazer. Vocês vão aprender a fazer de duas formas. Manualmente, vão aprender a fazer através de software. Tá? Show de bola? Bom, vamos fazer mais esse aqui. O departamento de marketing de uma empresa estuda a forma mais econômica de aumentar em 30% as vendas de seus dois produtos, P1 e P2. Já está de cara dizendo quais são as variáveis de decisão. Vou dar esse gasta só 10 minutinhos. Vamos lá, 10 minutos para fazer esse. Vamos lá, Antônio, dá uma aquecida aí que chegou agora.
E aí, galera, vocês conseguiram chegar numa solução aí? Já chegaram pelo menos na variável de decisão? Quais são elas? Fala para mim, quais são elas? Fala aí, Antônio, quais são as variáveis de decisão? Tá perdido, né? Eita, porra. Seria aumentar as quantidades de vendas de P1 e P2? Não, as variáveis de decisão. As variáveis de decisão. Variáveis de decisão. O que eu posso falar que é variável de decisão? São dois produtos, né? A variável de decisão tem relação com dois produtos. Exatamente. Tem um aporte, sim. O aporte inicial existe. Não, pô, não tem que ficar quieto, Pelo não. que eu entendi aqui, Mesmo. o Anselmo, nesse problema, Fala, Maera. ele está querendo aumentar a quantidade de vendas do produto 1 e do produto 2. Aí, para isso, ele vai investir. É isso? Está o contexto desse problema? Ele vai investir em um programa institucional, né, com outras empresas do mesmo ramo. E vai investir na divulgação dos produtos. Aí eu não posso considerar que a quantidade, a variável de decisão não seria aumentar a quantidade, seria o investimento? Não, porque aumentar a quantidade não é variável, entendeu? Aumentar a quantidade é uma ação. Aumentar a quantidade de vendas? Sim, aumentar a quantidade não é uma variável, é uma ação. Entendeu? É uma ação? Não é uma ação? Aumentar não é uma ação? Vê, Maera? Aumentar quantidade não pode ser uma variável, isso é uma ação. Aumentar variável, aumentar quantidade é uma ação, não é uma variável. Não é isso? O que é uma variável? O que na verdade é uma variável? Me ajuda aí, Maera. O que é uma variável? O que você acha que é? Pode falar o que você acha. Fala, Maera, para mim. Variável é algo que não tem um valor fixo, né? Pois é. Assim, aí eu falo assim, aumentar a produção, isso pode ser uma variável? Não pode. Né? Não tem como ser uma variável. Isso é uma ação. Aumentar a produção é uma ação, não é uma variável. Né? Verdade? Aumentar a quantidade. Eu tenho o número de vendas, né? Se você usar um verbo, já não é mais uma variável. Entendeu? Uhum. Você pode falar assim, quantidade de produtos P1, aí sim. Quantidade de investimento em produto P1. Né? E quantidade de vendas? Quantidade de vendas, aí pode ser. Se você falar em quantidade de alguma coisa, aí isso pode ser uma variável. Né? Você falar assim, vender muito, não é uma variável isso. É uma ação. Né? Tá certo? Deixa eu mostrar aqui.
Vou mostrar aqui. Eu vou aumentar aqui. Olha aqui. Quais são as variáveis de decisão? X1, quantidade em 1000 para programa institucional. Vou voltar lá para vocês verem. X2, quantidade em 1000 diretamente em P1. E X3, quantidade em 1000 diretamente em P2. Fala aqui, o departamento de marketing de uma empresa estuda a forma mais econômica de aumentar em 30% a venda de seus dois produtos P1 e P2. Alternativas são investir em um programa institucional com outras empresas do mesmo ramo. Tá? Esse aqui é uma variável, né? Vai virar uma variável, vai virar um produto, um programa institucional. Tá certo? Qual é a outra variável? Investir diretamente na divulgação dos produtos. Aonde cada 1000 investido em P1 retorna um aumento de 4% nas vendas, enquanto que para P2, 10%. Então tem aqui 3 situações possíveis, não tenho? Primeira situação é investir num programa institucional. Outra situação é investir em P1. Outra situação é investir em P2. Então, tem 3 situações possíveis. Ou eu invisto no programa institucional, ou eu invisto em P1, ou eu invisto em P2. Concordam comigo? Investir o quê? Investir, mas o quê? Eu falo assim, o investimento mínimo é de R$1.000. Então, o mínimo que eu posso investir é R$1.000. Então, o investimento mínimo de R$1.000 em cada variável dessa, em cada situação dessa, em cada elemento desse. Aí é o que eu falo. X1, quem é X1? A quantidade em 1000, porque eu falo que tem que ser mínimo 1000 para programa institucional. X2, quantidade em 1000 diretamente em P1. E X3, quantidade em 1000 diretamente em P2. A função objetivo? Não, o programa institucional não engloba todos os produtos, Antônio. São 3 situações possíveis. São 3 situações possíveis. Uma situação... Ó, ele quer aumentar em 30% a venda dos seus 2 produtos. Ele quer ver... Os produtos são 2, tá? Mas as variáveis para poder fazer com que esse produto seja vendido não é o produto, é investir neles. Entendeu? Tá certo? Aí, como é que faz? Já tem 3 maneiras de se investir nesse produto. A primeira maneira é investir em um programa institucional com outras empresas do mesmo ramo. Esse programa requer um investimento mínimo de R$3.000 e deve proporcionar um aumento de 3% nas vendas de cada um dos produtos, tanto P1 quanto P2. Tá certo? Então, esse é um programa institucional que atende os 2 produtos, tanto P1 quanto P2. Outra situação é investir só em P1. Diretamente em P1. Ok? E a outra situação é investir diretamente em P2. P1 aumentando 4%, ou seja, cada mil investido em P1 retorna 4%. E cada 1.000 investido em P2 retorna 10%. Então, tem 3 situações possíveis. Vou voltar lá. Aí fala assim, o meu custo, quero minimizar o custo, né? Por que eu quero minimizar o custo? Porque eu quero aumentar as vendas, mas eu quero diminuir o custo. Eu quero aumentar a venda, né? Mas eu quero investir o mínimo possível. Tá certo? O departamento de marketing de uma empresa estuda a forma mais econômica aqui, ó, de aumentar em 30% as vendas. Eu quero saber de que forma eu consigo aumentar minhas vendas. Fazendo programa institucional, que vai aumentar a venda em 3% a cada 3.000 investido, né? Perdão, a cada 1.000 investido.
tendo que, no mínimo, investir 3 mil, obrigatoriamente, investir na divulgação dos produtos individualmente. A cada 1.000 investido em P1 aumenta em 4% nas vendas e a cada 1.000 investido em P2 aumenta em 10%. Então, de que forma que eu consigo aumentar essa minha venda da maneira mais econômica? Mas é isso mesmo, Lucas. Porque isso aqui é a vida real. Entendeu? É vocês tentarem extrair disso aí uma solução. E vocês vão ver coisa muito mais complicada do que essa, de estruturas mais complicadas, né? Porque você tem aqui 3 situações possíveis. Uma é investir no programa institucional, que engloba os 2 produtos. Outra é investir direto no produto A ou produto B. Tá? Então, são 3 situações. Em cada situação dessa, né, vira uma variável. Porque quanto que eu vou investir aqui em programa institucional? Vocês sabem quanto? Me diz aí, quanto? Fala para mim, Lucas, quanto que eu devo investir aqui? Para me dar... Para que eu possa aumentar o meu percentual de venda de forma econômica. Não sei o quanto, por isso que é uma variável. O quanto que eu devo investir na divulgação direta dos produtos, tanto P1 quanto P2? Não sei. Né? Também não faço ideia. Por isso que é uma variável. Essas variáveis elas vão ter que ser otimizadas. Eu vou precisar trabalhar um algoritmo em cima dessas variáveis para elas poderem me dar o melhor resultado possível. Ou seja, aí ele vai me dizer qual é o melhor resultado. O que eu devo investir mesmo para me dar o melhor resultado? A gente vai saber isso mais na frente. Acho que na próxima aula a gente já vai estar sabendo. Aí fala que a empresa dispõe de 10 mil para esse empreendimento. Quanto deverá destinar a cada atividade? Aí aqui diz assim, ó, usaremos aqui representar cada 1.000 como uma unidade. Assim, a primeira restrição diz respeito ao programa institucional, onde se deve investir pelo menos 3 mil. Assim, X1 tem que ser maior ou igual a 3. Verdade? Porque você fala em cada 1.000, né? X1 tem que ser maior ou igual a 3. No mínimo 3. Ele obriga que eu aplique 3 mil lá em institucional. A segunda restrição diz respeito ao produto P1, um programa institucional com aumento de 3%, mais a divulgação direta, onde teremos um aumento de 4%, com um retorno percentual esperado de no mínimo 30%. Assim, 3x1 mais 4x2 vai ser maior ou igual a 30. A terceira restrição diz respeito ao produto P2, com um programa institucional com aumento de 3%, mais a divulgação direta, onde teremos um aumento de 10%, com um retorno percentual esperado de no mínimo 30%, teremos 3x1 mais 10x3 maior ou igual a 30. E a quarta restrição fala do total que a empresa tem para investir, que é no máximo 10 mil, não é isso? Então a gente vai ter x1 mais x2 mais x3, ou seja, nas 3 modalidades juntas, tem que ser menor ou igual a 10. Por quê? Porque cada investida é 1.000. Então tem que ser menor ou igual a 10, que representa 10 mil. É confuso? Vai ficar pior. Aqui, quantidade em 1.000 para programa institucional, quantidade em 1.000 diretamente em P1, quantidade em 1.000 diretamente em P2, custo mínimo, 1.000x1 mais 1.000x2 mais 1.000x3, e as restrições técnicas e de não negatividade. Beleza? Vou fazer mais um? Esse aqui, então, é mais difícil ainda. Vamos lá. São 19h08, vou dar 15 minutinhos para vocês tentarem fazer esse aí. Uma liga especial construída de ferro, carvão, silício e níquel pode ser obtida usando a mistura desses minerais puros, além de 2 tipos de materiais recuperados.
Material recuperado 1, a gente chama de MR1, e tem uma composição custo por quilo de 20 centavos de ferro, custo por quilo, a composição tá no canto errado aqui. É o custo, deixa eu tirar a composição aqui. Qual está o custo? Deixar o custo aqui embaixo. Um pouquinho aqui para ficar organizado. Aí, ó. Uma liga especial construída de ferro, carvão, silício e níquel, obtida usando a mistura desses minerais puros, além de 2 tipos de material recuperado. Material recuperado M1, composição ferro, carvão, silício, o custo de 20 centavos. E o material recuperado MR2, composição ferro, carvão, silício e níquel, custo por quilo 25 centavos. O custo de materiais puros são por quilo: ferro 3, 30 centavos, carvão 20, silício 28, níquel 50. Qual deverá ser a composição da mistura em termos de materiais disponíveis? O menor custo por quilo. Eu quero construir uma liga, né, de ferro. Essa liga ela tem ferro, carvão, silício e níquel. Eu vou fazer uma liga, vou fazer lá uma placa que vai me dar uma chapa que vai ter ferro, carvão, silício e níquel. Essa chapa ela pode ser construída, né, com os materiais recuperados e mais os materiais puros. Mas eu quero fazer essa placa ao menor preço possível. Então, vou utilizar o material recuperado 1, vou utilizar o material recuperado 2, né? Eu vou ter que utilizar tudo. Eu quero fazer isso ao menor custo possível. Como é que eu faço? Mas tá complicado agora, não tá, gente? Então, vamos botar a cabecinha para pensar. Vocês conseguem me dizer quais são as variáveis de decisão? Hein, galera? Consegue? A quantidade em quilos de cada material? A quantidade de cada material empregado na liga. Não é para fazer a liga, o material? Quantidade de cada material empregado na liga. Tentem fazer aí. Tentem achar aí a função objetivo, pelo menos. Vocês conseguem achar.
Professor, é numa dessa na prova que a gente se embola. Ventilação de sala de aula, ele queria utilizar a nossa ferramenta como base e inserir esses componentes dentro da ferramenta. Aí eu preciso entender se vocês têm interesse de tocar para frente isso, né, se tem tempo também. Um abraço. Vamos lá. Primeiras variáveis de decisão. Quantidade de MR1 na mistura. Quantidade de MR2 na mistura. Quantidade de ferro puro na mistura. Quantidade de carvão puro na mistura. Quantidade de silício puro na mistura e quantidade de níquel puro na mistura. Beleza? Essa é a nossa primeira viagem. Para saber quais são as variáveis de decisão. Por quê? Ele diz assim, uma liga especial construída de ferro. Ó, liga. Ferro, carvão, silício e níquel. Então, a minha liga, ela tem ferro, carvão, silício e níquel. Ela pode ser obtida usando misturas desses minerais puros, além de 2 tipos de material recuperado. O MR1 e o MR2. Então, eu tenho, além dos materiais puros, da matéria-prima pura, eu tenho 2 misturas também que são variáveis. Então, eu tenho a MR1, MR2 e todas essas matérias-primas são variáveis. Por quê? Porque eu preciso otimizar essas matérias-primas e esse material recuperado para que me dê o menor custo de confecção da liga. Então, portanto, as variáveis de decisão vão ser as quantidades de cada componente desse na mistura. E a função objetiva? A função objetiva é o custo de cada produto desse. Tá? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Onde X1 é mistura 1, X2 é mistura 2, a mistura 1 vale 20 centavos, a mistura 2, 25. Aí o ferro puro é 30, o carvão é 20, o silício é 28 e o níquel é 50. Beleza? Aí, as restrições. A primeira e a segunda restrições dizem respeito à quantidade de ferro na mistura, trabalhando com o mínimo e com o máximo. Assim, no MR1 a gente tem 60%, que é igual a 0,6 de ferro, e no MR2 temos 70%, que é 0,7 de ferro. E temos 100% na mistura pura, claro, né? Logo podemos representar a quantidade de ferro na liga, assim, ó. Vou voltar lá para vocês verem. Ferro na liga. Ferro, 60, mínima, 65 máximo, não é isso? Então a gente vai pegar lá. Primeira restrição de respeito ao ferro. Correto? Aqui é quantidade mínima e aqui é quantidade máxima. Então, eu tenho 2 restrições. Eu tenho uma restrição mínima e uma restrição máxima. Ou seja, a quantidade de ferro tem que estar entre 60 e 65. Então, vamos lá. Então, tem aqui a minha restrição, ela tem que estar entre 60 e 65. Mínimo 0,6x1, que é a mistura MR1, 0,7x2, que é a mistura MR2. Essas duas contêm ferro, não contém, gente? Mais o ferro puro, X3. Isso tem que ser maior ou igual a 60, 0,60. E também tem que ser menor ou igual a 65. Então, tem 2 restrições. Aqui a primeira restrição é a quantidade de ferro na liga. A segunda restrição é a quantidade de carvão na liga. MR1 tem carvão? Tem. MR2 tem carvão? Tem. Então, é 2x1, 0,2x1 mais 0,2x2, mais x4, que é a quantidade de carvão puro. Isso tem que ser maior ou igual a 0,15 e menor ou igual a 0,20. Está aí, ó. 15 e 20.
Agora eu tenho a minha restrição. Eu tinha primeiro ferro, carvão, agora é silício. MR1 tem silício? Tem. MR2 tem silício? Também tem. Então, 0,2x1 mais 0,5x2 mais o silício puro tem que ser menor ou igual a 20 e maior ou igual a 15. E, por último, níquel. Tá? Por último, não, penúltimo, porque eu tenho uma restrição que é a liga inteira, né? Que a soma de tudo tem que ser igual a 1. Aqui, níquel. Tem níquel na MR1? Não, não tem. MR1 não tem níquel. MR1 só tem ferro, carvão e silício. MR2 também. Na MR2 tem ferro, carvão, silício e níquel. Então, a minha MR1 não tem níquel. Então, vai ser 0,05x2, que é a quantidade de níquel que eu tenho na MR2, mais níquel. Isso tem que ser menor ou igual a 0,08. E tem que ser maior ou igual a 0,05. E, por último, a nona restrição é a mistura de tudo, que no final tem que dar 100%. Ou seja, a soma de tudo tem que ser igual a uma liga. 100%. Ok, galera? Fácil assim. Por isso que é bom vocês treinarem. Aqui, ó, a solução está aqui. Por isso que eu digo, não tem uma fórmula pronta para isso, não tem uma equação matemática que resolva esse problema da construção do modelo matemático. Tá? Então vocês têm que treinar, fazer, errar, pensar, entendeu? E aí vou deixar para vocês fazerem aqui rede de depósito. Essa aqui, vocês podem... Deixa eu ver. Tem mais? Tem. Além dessa, tem outras. Tentem fazer essas aqui sem olhar. Rede de depósito. Essa vão dar bastante variáveis de decisão. Botem para pensar. A gente vai discutir na próxima aula sobre isso. Falou, pessoal? Alguma pergunta? Pergunte aí. Professor, eu vi que tem umas atividades no AVA. Algumas daquelas ele é para entregar. Eu Se vou sim, colocar qual é o data para prazo? entregar. Vou colocar a data para entregar já. Eu não coloquei ainda, mas vou colocar já. Tá? Procurem fazendo, porque quando eu pedir para entregar, já está pronto. Beleza, Bruno? Igual do Bruno, que o Bruno é de rocha. Valeu. Então, galera, grande abraço. Hoje é sexta-feira, né? Valeu. Então, sextou para a galera. Vocês ainda vão ter aula ainda, né?